E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Vamos falar sobre o capítulo 12, União Europeia, Construção do Bloco. A formação do bloco. A Europa é um continente historicamente muito conturbado. Muitas guerras aconteceram e no século XX duas em especial foram marcantes, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ambas foram capazes de rapidamente reconfigurar a Europa e, em alguns casos, como o da Itália e da Alemanha, criar identidades pautadas em extremo nacionalismo, gerando contínuas alterações em todo o sistema político. A bipolaridade provocada pela Guerra Fria ficou marcada pela divisão da Alemanha e de Berlim pelos vitoriosos. A Europa acabou se dividindo também entre países ocidentais e países orientais. Os países ocidentais eram capitalistas e os países orientais socialistas. Além de alguns países, como Bélgica, Holanda e Luxemburgo, já estarem se organizando em uma economia de bloco, os grandes investimentos do Plano Marshall, além dos empréstimos do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, e a busca por novas estratégias de integração possibilitaram que a outra parte da Europa formasse também uma economia de bloco com a idealização da Organização Europeia de Cooperação Econômica. Essa organização ela foi criada com o objetivo de buscar soluções para a reconstrução dos países europeus afetados pela Segunda Guerra Mundial. Ela existiu entre 1948 e 1960 até ser substituída pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em 1950, buscando aumentar o comprometimento econômico, foi feita a Declaração Schuman. Benelux. O bloco era responsável pela primeira estrutura da atual União Europeia, foi formulado na década de 1940, ainda no final da Segunda Guerra Mundial. Seu objetivo era estabelecer um livre comércio entre a Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Um tratado permitiu a criação efetiva de Benelux em 1948, possibilitando, já nesse período, a livre circulação de pessoas entre os países membros. A sede do Benelux é localizada em Bruxelas, mesma cidade-sede da própria União Europeia. A Declaração Schuman, de 9 de maio de 1950, teve um papel fundamental na formação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, já que entre suas ideias estava a proposta de integração entre as economias europeias pela Alsácia-Lorena, criando assim um mercado comum cujos produtos em foco seriam o carvão e o aço. A França, República Federal da Alemanha, Itália, Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo se tornaram os primeiros membros do grupo, que a essa altura contava como percebido com os países do Benelux. A proposta da CECA também envolvia o desenvolvimento de uma malha de transportes e energia entre os países membros, buscando agregar ainda mais suas economias. O medo de existir um conflito armado com base no histórico revanchismo europeu se encontrava cada vez mais afastado. Segundo a própria Declaração Schuman, uma guerra entre França e a Alemanha era não só impensável, mas materialmente impossível. Graças ao até então recente cenário de instabilidade provocado pela expansão da União Soviética na Europa Central, os países da CECA já estavam buscando novas formas de integração, visando não apenas uma cooperação econômica e infraestrutural, mas também social e militar. Passou a existir, então, na década de 1950, uma pressão interna para que os acordos de energia fossem paralelos aos de geração e de desenvolvimento de um setor de energia atômica integrada entre os membros do bloco, o que permitiria também uma expansão econômica para os outros países da Europa Ocidental. O Tratado de Roma. Em 1957, mobilizados pela necessidade dessa integração, os países membros da CECA firmaram o Tratado de Roma, criando a Comunidade Econômica Europeia, também conhecida como Mercado Comum Europeu.
A segunda parte do Tratado de Roma envolveu a criação da Comunidade Europeia de Energia Atômica, que permitiu aos membros criar um sistema de integração para o desenvolvimento de energia nuclear e expandir os seus arsenais com o progresso de um armamento atômico como forma de promover um sistema de defesa contra o eventual ataque do bloco socialista. No preâmbulo, nos princípios de origem de uma lei ou acordo do bloco econômico, que era ao mesmo tempo uma união aduaneira e um mercado comum, estavam pontuados: estabelecer os fundamentos de uma união cada vez mais estreita entre os povos europeus, assegurar, mediante uma ação comum, o progresso econômico e social dos seus países, eliminando as barreiras que dividem a Europa, garantir a melhoria constante das condições de vida e de trabalho de seus povos, reforçar a unidade de suas economias e assegurar o seu desenvolvimento harmonioso pela redução das desigualdades entre as diversas regiões e do atraso das menos favorecidas e contribuir para a supressão progressiva das restrições ao comércio internacional. Em 1962, o Mercado Comum Europeu ampliou sua estrutura com a criação da Política Agrícola Comum, conseguindo expandir o controle do bloco sobre as produções agrícolas dos tipos familiar e moderno. Mesmo existindo uma grande evolução dos sistemas de produção, o Mercado Comum Europeu encontrou alguns problemas iniciais com os excedentes agrícolas que acabaram desestabilizando o preço dos alimentos. Ainda na mesma década, o bloco iniciou uma parceria com ex-colônias na África, no Caribe e na Ásia, o que aumentou a quantidade de imigrantes responsáveis, em grande parte, pela aceleração das construções civis e da reestruturação da infraestrutura europeia. No entanto, verificou-se paralelamente o aumento da quantidade de imigrantes ilegais no bloco. Ocorreram fatos interessantes no mercado comum europeu na década de 1970. De um lado, foi proposta a sua integração monetária, dada a possibilidade de expansão do bloco para outros países. De outro, passou a instituir políticas visando a lógica do desenvolvimento sustentável devido à crescente pressão social e de grupos ambientalistas como o recém-criado Greenpeace. Na década de 1970, houve a primeira expansão do bloco, incluindo o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca. Em 81, a Grécia se tornou membro, seguida em 86 por Portugal e Espanha, e chegou a ser conhecida como Europa dos 12. O Tratado de Schengen, o acordo firmado em 1985 e denominado de Tratado de Schengen, estabeleceu a livre circulação de cidadãos dos Estados-membros da União Europeia. Os países envolvidos aboliram suas fronteiras internas a favor de uma fronteira externa única. Uniformizaram-se entre eles procedimentos relativos a vistos para as estatas de curta duração, solicitações de asilo e controles nas fronteiras externas. Também foram criados mecanismos de cooperação e coordenação envolvendo atividades policiais e judiciais, particularmente no que se refere a mecanismos de observação e perseguição nas fronteiras, além de um mais célere processo de extradição. Criou-se ainda o Sistema de Informação Schengen. Na década de 90, foi marcada por uma série de transformações no cenário global. Em 91, ocorreu o fim definitivo da Guerra Fria, com a dissolução do bloco soviético e consequente expansão do capitalismo sobre as áreas socialistas. Em 92, foi assinado o Tratado de Maastricht, responsável pela formação da União Europeia, garantindo a união monetária e financeira do mercado comum europeu, tal como a ampliação da parceria política entre os membros. De acordo com o tratado, o bloco se integraria
em um mercado único, ampliando seu volume de produção e seu consumo interno. Também seria desenvolvida uma estrutura de defesa em comum. Para proporcionar as mudanças, além da criação da moeda única, o euro, foi permitida com maior plenitude a livre circulação de pessoas e mercadorias, sendo possível assim uma conexão mais eficiente entre os países. Em 95, Áustria, Finlândia e Suécia aderiram ao bloco. No entanto, havia necessidade da criação de uma identidade para os europeus. A xenofobia já era um traço perceptível na União Europeia e não apenas com estrangeiros de fora do bloco, mas verificando-se também dentro dele. Foi criado, portanto, o conceito do cidadão europeu, que desenvolveria um sentimento menos nacionalista e mais regionalista. Contribuíram para a disseminação desse espírito os constantes festivais culturais, a malha de transporte facilitadora da passagem de europeus pelo bloco e a melhor integração do sistema educacional, que há tempo já havia desenvolvido a possibilidade de os alunos de cada país aprendessem outros idiomas, facilitando assim a comunicação entre os europeus. Após todas as expansões que nós vimos anteriormente, a União Europeia ainda se estende mais um pouco, dessa vez rumo à Europa Oriental. Integrou em 95 a Áustria, a Finlândia e a Suécia. Em 2004, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia e a República Tcheca. E em 2007, Bulgária e Romênia. O último membro a ingressar foi a Croácia em 2013. A Turquia e a Macedônia são candidatos a participar do bloco. O caso da Turquia. Desde que a Turquia se dispôs a entrar na União Europeia, muito se tem discutido sobre o que seria a integração do país com o bloco. Algumas características favoreceriam a sua entrada, como a ampliação das relações comerciais da União Europeia com o Oriente Médio, a facilitação de novas parcerias econômicas, tendo em vista que a Turquia já possui uma grande integração econômica com os países do bloco, e a ampliação da demanda dos produtos, matéria-prima e alimentos, que a Turquia possui grande extensão e população. Mas registra-se alguns impasses, como aumentaria o percentual da população islâmica, assim como a emigração turca para o bloco, o que desagrada as frentes mais conservadoras do bloco, possibilitaria uma provável entrada de habitantes do Oriente Médio, já que a Turquia é um país euroasiático, poderia repercutir as rivalidades geopolíticas existentes entre a Turquia, a Grécia e o Chipre, que é influenciado pelos dois países, e assim, mesmo sendo um provável aliado do bloco, ainda há muitas questões que dificultam a aceitação da Turquia. De qualquer forma, o país já cumpre parte dos pré-requisitos para se adequar à União Europeia e está em fase de transição legislativa, e sua inclusão deve acontecer em breve. E é isso, povo! Façam os exercícios, dúvidas escrevam nos comentários e até o próximo!